Vamos nos concentrar, pedir a Deus muitas bênçãos em nossas casas, nos nossos lares. Agradecer por termos aqui essa oportunidade de estar estudando o Evangelho, sua palavra. Podermos levar um pouquinho disso no nosso dia a dia, na nossa casa, que ilumine todo o nosso ambiente que nós estamos, nossa mente, nosso coração, e que possamos ter um estudo maravilhoso hoje também. Muitas luzes para Carla, para a Josi, que não pôde estar presente hoje, mas que as luzes chegam até elas lá, e deixa tudo certo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Os cachorros aqui tá embaçado. Vamos lá. A gente vai falar sobre a lei do progresso, parte 1. A gente estava lá falando sobre várias leis, né? Essa é mais uma das leis que a gente vai abordar hoje. A lei do progresso. Como tudo na natureza, a gente observa aí à nossa volta, esse progresso é constante. A gente sabe que não é possível, né, regredir, ou estaciona ou segue em frente, progride em frente, mesmo que seja devagarinho. Como tudo na natureza, se a gente observar, tudo é nessa linha de evolução e progresso, né? Aí aqui, estado natural e lei natural. Vamos refletir a respeito de algumas definições importantes para entendermos a lei do progresso. Ouve-se dizer muito sobre a lei natural, o que nos leva a assumir conceitos iguais para expressões diferentes. Livro dos Espíritos 776, né? Temos de saber que o estado natural refere-se ao estado primitivo da humanidade, seu ponto de partida, início do desenvolvimento. Já a lei natural é aquela que contribui para o progresso da humanidade, rege tudo e todos, independentemente de sua crença ou nível de evolução. Está ligada aos princípios e vontade de Deus, portanto, perfeita. Então, essa lei natural eu também entendo como um princípio, assim como naturalmente nós também recebemos, né, na nossa vida, na nossa encarnação, naturalmente aquele estímulo de sobrevivência, aquele estímulo de amor com nossos familiares, filhos, pais, mães. A gente tem esse estímulo, apesar de ser também por causa de outras encarnações, por sermos espíritos afins, mas instintivamente, assim como os animais, né? Eles recebem esse estímulo de amor com os filhos deles, né? Entre famílias muito, muito comum, né? E isso, como aqui já está dizendo no texto, é algo natural sobre todas as coisas, sobre tudo, e todas as pessoas, obviamente, em todas as crenças, ela atinge a todos, espíritas, não espíritas, orientais, ocidentais, todas as pessoas estão sujeitas a essa lei natural de Deus, certo? À medida que evoluímos, conhecemos mais e mais a respeito da vida, cada vez mais se distanciando do estado natural, primitivo, como se saíssemos da infância passando pela adolescência e idade adulta. Essa trajetória é um dos objetivos da nossa encarnação, a evolução. Diferentemente do que muitos imaginam, quando centram seus esforços na felicidade a qualquer custo, o objetivo dessa evolução neste planeta é o aperfeiçoamento através das múltiplas experiências, existências, provações e missões. Está lá, progresso através da reencarnação, lei do amor, reforma íntima, está ali na figura, né? Então,
continuando um pouco sobre aquilo que eu falei, de que a gente recebe esse instinto, né, de amor, esse princípio, né, de amor que nós temos dentro de nós, que Deus não dá como uma sementinha, né, para a gente, por conta própria, né, por merecimento, a gente desenvolver, né, e a gente passa por esse estado ali, ó, primitivo, quando a gente é primatas, a gente tem esses resquícios, né, desse amor, e a gente vai evoluindo, evoluindo, até chegar a essa fase mais madura, mais consciente das coisas, e toda essa trajetória de acordo com cada uma dessas reencarnações. E é como a gente leu ontem, né? A felicidade não está lá no Evangelho, né? A felicidade não é desse mundo, ou seja, nós estamos aqui para trabalhar. A gente tem alguns momentos de felicidade, mas no final das contas estamos aqui para fazer essa reencarnação, nada mais é do que um trabalho que nós planejamos para poder melhorarmos para progredirmos como seres humanos, como alma, né, como pessoas mesmo. Então, isso tudo são, a gente está aqui dentro dessas missões, dessas experiências, dessa existência, certo? Consideramos aqui a lei natural, aprendemos pela espiritualidade que esta não depende da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus, seus desígnios e sua perfeição. O homem se aperfeiçoa à medida que compreende e pratica essa lei natural. Chocar-se contra ela só nos trará prejuízos, dores e decepções, sem falar no retardamento da evolução. Durante o período do estado natural, não se temos certas necessidades que, depois de certa evolução, passamos a ter. Então, não adianta a gente se revoltar, né? A gente, com a realidade. Não adianta você estar lá no seu emprego, você foi contratado para carregar a caixa e colocar lá na prateleira. Aí você está lá no meio do progresso, aí chega 400 caixas para você carregar. Aí você vai ficar reclamando que tem esse monte de caixa, mas poxa, você foi contratado para isso, você é pago para isso. E tem serviço para você, e você não está reclamando, não está achando ruim, né? É a mesma coisa da gente aqui encarnado, né? A gente está aqui com um propósito para trabalhar, para evoluir. E quando a gente passa por essas turbulências, essas dificuldades, quando a gente passa a ter que trabalhar para poder melhorar com esses desafios, a gente começa a rejeitar, a reclamar, rejeitar a missão, começa a abandonar essa missão que nós temos, se vitimizar, né? Então, tudo que a gente passa realmente são testes, são missões para a gente poder progredir. Então, não adianta a gente reclamar porque ela vai vir de qualquer jeito. A gente está aqui, né? Como a gente está sempre falando, né? Essas lutas, essas decepções são para a gente trabalhar, para a gente trabalhar nosso progresso. E aí, como aqui também disse no texto, né? De uma certa forma, depois de um tempo, né? A gente passa a ter essa consciência de que foi um teste, de que aquilo ali foi bom para a gente, né? Às vezes demora muito para a gente ter essa noção, né? Porque, assim, vou tirar um pouco por mim, assim, quando eu era moleque ali, eu passei alguns apertos, algumas, vamos dizer assim, humilhações no trabalho, quando eu era criança já. E, ou quando a minha mãe mesmo colocou eu no ônibus, e eu tinha 7 anos, e para ir para a escola, né? E ela sempre me levava na escola todo dia, de ônibus. Aí teve um dia que ela deixou, falou assim, agora a partir daqui, ela desceu do ônibus, a partir daqui você vai embora sozinho. E, meu, para mim aquele foi tenebroso, mano, como que eu vou sozinho pro ônibus? Eu tenho, né, com 7 anos, né? E aí depois de um tempo, todo aquele, né, aquele medo, aquela tensão, aquela dificuldade, aquela, esse, esse, esse ato que a minha mãe fez foi muito bom para eu poder ser uma pessoa independente, ter atitude, né? E na hora foi ruim, mas depois de alguns anos eu comecei a enxergar que muitos traços da minha personalidade, de uma forma positiva, foi porque ela me ensinou dessa forma dura, né? Que é difícil no momento lá, eu posso reclamar, posso chorar, esperminizar, vitimizar, mas depois de um tempo a gente vê que foi bom. Poxa, se a minha mãe não tivesse feito isso, eu seria um cara que teria pegando busão com alguém até hoje, né? Então não teria essa independência. E isso desencadeia, né? A gente sabe, né?
Agora vocês aí que vão cuidar de uma criança, muitas coisas do que vocês direcionam ela, as atitudes que você toma, vai contribuir muito para a personalidade dela. Então, e nós, lembrando como a gente era criança, muitas coisas do que nossos pais ensinaram para a gente, na hora foi horrível, mas agora a gente tem esse entendimento de que faz bem. E, e aqui a gente, como adultos, né? Deus, a espiritualidade, Jesus, programa a nossa encarnação para passar esses perrengues e depois de um tempo a gente reconhece que fazia todo sentido, que foi bom para a gente, né? Pode até demorar uma outra encarnação, só depois que a gente encarnar a gente vai saber por que a gente passou por tais situações e que isso foi muito bom para a gente. Então, é da mesma forma nessa analogia, né? Vocês podem interromper aí, fazer os seus comentários pessoais aí, fica à vontade, tá? Dessa forma, não sofremos tribulações pelas faltas dessas coisas, sentindo um conformismo, o qual nos deixa num estado de felicidade do bruto. Não podemos ter essa felicidade dos animais que não raciocinam e não aspiram coisas melhores. As crianças também são mais felizes que os adultos. Ao contrário do que podemos pensar quando vemos certas pessoas passarem problemas tão grandes, o homem não retrograda, né? Mas progride sempre sem cessar por mínimo que seja, mesmo que esse progresso seja imperceptível aos que o acompanhem. E aí também acho que levanta um outro ponto, né? Não é porque a gente sofre que a gente precisa se conformar, né? Que nem o menino da aula lá de segunda levantou, eu estou sofrendo, estou tendo problemas, então eu preciso aceitar, né? Já que é a minha prova, mas não é bem assim, né? A gente não pode, né, se conformar a esse sofrimento. Acho que a gente tem que se conformar depois que ele acontece, mas a gente sempre tem que buscar uma forma de sair desse sofrimento, claro, sem prejudicar ninguém, mas não se conformar de que esse sofrimento vem e a gente vai abrir, vai, né, vai como se diz, vai se render a esse problema, né? Não, a gente tem que, de alguma forma, buscar sair dele, e, senão a gente só vai ficar aqui levando chicotada e achando que está tudo bem, né? Não, a gente tem que realmente tomar a nossa atitude, né? E aí também fala aqui um pouco dos animais e também das crianças sobre essa felicidade que eles sentem dessa, né, dessa vida que não é. A gente sabe que a gente foi criança, a gente queria ser adulto, depois que é adulto a gente tem que começar a pagar boleto e ver como é ruim ser adulto, né? Como era bom ser criança, que não tem essas responsabilidades, tem uma ingenuidade que faz a gente ficar mais leve, né? Poxa, a gente lembra quando a gente é criança, era tão da hora, né? A gente poder fazer várias coisas sem preocupação nenhuma. E aqui, Ou não fazer nada, né? poxa, Ou não fazer nada. não tem responsabilidade nenhuma, não tem nada, né? Cartão de crédito, não tem nada. E eu tava querendo louco para ter um carro, para ter agora que eu tenho um carro, ó, PVA, um monte de coisa para pagar. Nossa, é muito bem. Aí aqui a gente falando aqui mais um pouquinho que a gente sabe, né, que a gente não retrocede, a gente estaciona o progride. Por mais difícil que seja a situação da pessoa, né? Faleceu a esposa com o filho, que nem o meu amigo lá. Faleceu a esposa, grávida, na situação muito difícil e tal. Parece que a pessoa vai acabar o mundo para ela. Eu falei, meu, como que pode passar por isso? Aí o meu amigo era ateu, né? Aí depois que aconteceu tudo isso, aí ele começou a perguntar sobre espiritismo, sobre, como é que é esse negócio de espírito? Ele era ateu. Ou seja, essa queda, essa dificuldade espetou ele, assim, deu um beliscão nele e ele acordou, meu, vou ter que buscar outras alternativas, porque eu estou sofrendo demais com essa vida de não acreditar em Deus, né? Então, esses sofrimentos que vêm na gente dá um beliscão e faz a gente acordar para as coisas assim também, né? Somos impulsionados para o progresso quando sentimos uma surda aspiração, uma íntima energia misteriosa, mas sublime que nos encaminha para as alturas, estágios mais evoluídos. É a lei do progresso, a evolução eterna que guia a humanidade através das idades e estimula cada um de nós, porque a humanidade são as próprias almas que, de século em século, voltam para prosseguir com o auxílio de novos corpos, preparando-se para mundos melhores em sua obra de aperfeiçoamento. Também sabemos que essa lei de progresso não se aplica somente ao ser humano no planeta Terra,
mas sim a todo o universo. Também se aplica aos outros seres da criação, tais como os vegetais e animais. É que nem a gente também é imediatista, né? O Murilo estava lá ontem, a gente conversou sobre isso. O ser humano tem uma tendência, principalmente agora, né? Com essa velocidade das coisas, a ter um resultado imediato. A gente vai na academia, faz o exercício lá, já olha no espelho, vê, meu, será que eu emagreci? Será que eu emagreci? E a gente sabe que isso não muda um dia, não é 2 dias, é 5 dias, um mês, 2 meses, a gente vai aos poucos se modificando. E é a mesma coisa com o evangelho aqui, o estudo que a gente está tendo aqui. Não é ou a aula de hoje que modifica a gente. É toda essa sequência de aulas que a gente vai tendo que vai nos estimulando e vai nos mudando internamente, né? De dentro para fora. E isso é bem devagarzinho, mas dá resultado. É que nem eu já falei. O, eu não, depois que a minha mãe faleceu, eu comecei a buscar o Espiritismo. E lá eu comecei a ler o Evangelho. Mas para mim não tinha mudado, eu era a mesma pessoa. Só que aí depois, meses, acho que meses depois, eu tomei uma atitude diferente lá com a minha irmã, que eu nunca tinha tomado nos 25 anos que eu estava com ela, convivendo com ela. Aí depois que eu percebi que eu tomei essa atitude diferente, por quê? Porque eu tinha lido o Evangelho há meses, estava lendo há meses, e ninguém falou para mim mudar a minha atitude. Ninguém chegou em mim e falou, nem eu mesmo conscientemente falei, eu vou ter que mudar a minha atitude. Eu falei assim, do nada eu mudei de atitude, porque já estava lá plantado dentro de mim. Porque eu estava lendo o Evangelho, inconscientemente eu modifiquei e mudei minha atitude. Aí é a mesma coisa na nossa aula aqui. Aos poucos, a gente parece que a gente quer o assunto repetitivo, todo dia meio parecido o assunto, mas isso aqui entra dentro da gente e muda a gente sim, com certeza. Né? Se eu falar do primeiro dia que a gente está aqui fazendo o curso, para hoje a gente pergunta para qualquer um, vai ver que a gente está diferente. Né? Aí isso se aplica também, né, essa evolução, esse progresso, que nem aqui no texto está falando, ao universo, aos vegetais, aos animais, é uma lei que não vai se alterar, né, está sempre em progresso. Que nem o número áureo lá, o número áureo do Fibonacci, que ele encontrou o número da matemática lá das coisas, de que tudo é 1,41 nessa proporção, numa espiral. As folhas têm essa proporção, a nossa mão, as galáxias, tudo está dentro. A própria música, tem música que tem um ritmo que a gente gosta, vai ver, ela tem uma matemática na proporção desse número, e tudo parece no universo se encaminhar nessa proporção natural desse número, que chama-se lei divina lá, o número áureo, o número divino. E, e aí ele observa isso nos animais, nos furacões, vixe, tudo tem isso aí. Ou seja, está tudo progredindo, está tudo se modificando com essa matemática, a super matemática, né, que é Deus, né, que faz tudo isso chegar a um objetivo natural, ao progresso. Ele é inevitável, né? O progresso é inevitável. Especificamente falando dos seres humanos, temos uma das maiores provas de justiça divina, a reencarnação, uma necessidade indiscutível para nos dar condições desse progresso. Essa lei que tratamos nesse momento. Seria muito estranho a gente não poder reencarnar, né? É muito difícil em uma encarnação só, impossível, né? Ela é a prova dessa escalonada nossa moral e intelectual, né? Porque já pensou que seria aprender várias línguas numa encarnação só, a gente mal aprende uma. Seria muito legal a gente poder usufruir, né? Se a gente for pensar a vida como um todo, cada vida assim a gente pode usufruir vários nuances, seja na área, na profissão ali artística, depois vai uma outra encarnação, numa profissão mais matemática, num país X, num país tal, lá a gente nasce lá no Oriente Médio, né? E cada um a gente usufrui, bebe um pouco dessa fonte, dessa cultura, e vamos tendo essas interações e progredindo, cara. Isso é muito, muito bonito, muito gostoso, né? À medida que que já passamos por novas experiências, sucessivas encarnações, que nem eu estou falando, né? Alegrias, tristezas, vão caminhando em direção à perfeição relativa. A morte representa, então, um repouso, uma etapa da longa rota da eternidade.
Depois é a reencarnação novamente, e valer como um rejuvenescimento para o espírito em marcha, trazendo novas oportunidades para aprendizado e fazer o que não ficou de acordo com os desígnios de Deus. O militar que está lá, o militar não quer ficar parado lá na guarita, lá, ficar um mês, 2 meses parado lá na guarita e não tem nenhuma missãozinha legal assim para ele sair, para poder, né, para poder ir lá no front e tal. O militar ele quer participar, e aqui ficar parado lá ele fica desmotivado. E é isso que é a gente como estado de espírito, né? A gente vai ficar lá parado lá no espírito, lá tocando harpa lá eternamente. Não, a gente quer encarnar, quer vir para essa missão, né? A gente ouve aí o tanto de espírito doido para encarnar com a gente ter essa oportunidade, porque eles olham a gente com um certo privilégio, né, de estar aqui encarnado nessa missão e, né, a gente tem esse merecimento, óbvio, né? E aí a gente tem que aproveitar essa oportunidade, esse merecimento que a gente teve, né, de reencarnação aqui, né? Então, é uma oportunidade de progresso. Não uma oportunidade para a gente ficar reclamando ou ficar achando umas coisas ruins, né? A vida ruim, né? No desencarne, paixões antigas, ignominias, remorsos desaparecem e o esquecimento cria um novo ser que se atira cheio de ardor e entusiasmo no percurso da nova estrada. Cada esforço redunda num progresso e cada progresso num poder sempre maior. Essas aquisições sucessivas vão alteando a alma nos inumeráveis degraus da perfeição. Somos, assim, o árbitro soberano de nossos destinos. Cada encarnação condiciona a que ele sucede, e apenas a lentidão da marcha ascendente. Estamos aqui a gravitar incessantemente para as alturas radiosas, onde sentimos palpitar corações fraternais e entramos em comunhão sempre mais e mais íntima com a grande alma universal, a potência suprema. Então a gente está tá aqui nessa interação desse mundo carnal, mundo material, preocupado com o trabalho, preocupado com as pessoas em nossa volta, com nossa casa, e aí de repente a gente desencarna e tudo isso aí fica para trás, e aí a gente vai lá dar uma refletida no que a gente fez, no que a gente precisa fazer, e assim como o que está dizendo no texto, a gente vai gravitacionando, vai desapegando essas coisas materiais, vão se tornando mais elevados moralmente, mais sutis, e quem sabe, né? Logo mais a gente está em mundo aí reencarnação, vamos estar experimentando um repouso maior, assim, uma felicidade um pouco melhor do que essa que nós estamos agora. E assim a gente vai gravitacionando para condições de vida melhor, né? Para expiações mais suaves. E aí a gente está tendo aqui nessa encarnação, né? Como eu já disse, essa oportunidade de poder modificar para poder na próxima a gente ter uma felicidade melhor, né? Porque eu imagino, né? A nossa encarnação anterior, a gente deve ter sofrido pra caramba também. Aqui está sendo mais leve, por quê? Porque a gente se tornou pessoas melhores, né? E a gente se tornando melhores ainda agora, na próxima a gente vai estar expiações mais suaves. Então a gente meio que está plantando, né? A nossa própria a próxima encarnação. A nossa encarnação atual está plantando o que a gente vai colher lá na próxima. Então, por isso que é bom a gente estar sempre em alerta, poder sempre fazer coisas boas, né? Sempre para melhorar. Para entendermos aqui a marcha do progresso, né? Para entendermos melhor o progresso, podemos compará-lo ao amanhecer do dia. Mesmo demorando, se faz lentamente, mas terminará por anoitecer cheio de êxito. Nossa ignorância, envolta pela força ou iludida pela falsa cultura, frequentemente tenta criar obstáculos e retardar o desenvolvimento da humanidade. Esse progresso inevitavelmente chegará, alterando a face e a constituição de tudo que encontrar pela frente, incentivando a beleza, tranquilidade, conforto. E a gente, que nem está falando da ignorância, né? Às vezes a gente tem aquela preguiça de levantar da cama, tem aquele bloqueio mental para novas ideias, né? Até próprio espiritismo, né? A gente, como um ateu, assim, ouvir falando de espírito, falando dessas questões que a gente lê aqui, e a gente meio que refuta essa verdade, e, e aí a gente vê um nosso colega do lado, né, refutando, não acreditando, repetindo, batendo na mesma tecla, no mesmo erro,
Mas a gente tem que ter essa paciência que uma hora essa pessoa, esse ser vai despertar, né? A gente mesmo vai despertar por muitas coisas que a gente às vezes bloqueia aqui sobre, né, sobre o nossos erros, vamos lá. Às vezes a gente está cheio de erros aqui, a gente não reconhece, tem dificuldade de reconhecer, alguém sinaliza para a gente e a gente fica com essa dificuldade, mas uma hora a gente acorda e desperta e vai ter essa modificação, né? Que nem aqui fez essa analogia com o nascer do sol, né? O anoitecer, o nascer do sol, que sempre se renova uma nova chance da gente nos modificar, de progredir. Essa marcha inexoravelmente levará o homem a patamares mais altos, tirando do solo das imperfeições, para a sua gloriosa destinação, a perfeição relativa. Os mais adiantados. Essa perfeição relativa, eu acho que está querendo dizer no sentido de que é a perfeição de acordo com o nosso entendimento, né? Porque a gente não consegue nem entender o que é perfeição direito. Perfeito, nem tem uma, né? Isso é difícil falar o que é perfeito, é que nem falar o infinito, né? Infinito nem consegue mensurar, né? Acho que é perfeição de acordo com o nosso próprio entendimento, a nossa própria limitação, né? Os mais adiantados ajudam os outros a progredir através de várias formas, como o do contato social. O progresso abrange sempre as duas principais áreas, intelectual e material, além do progresso material. A gente estudar, a gente ler um livro, doer a nossa cabeça para aprender um negócio ali, uma nova técnica no nosso serviço, ali é um estímulo que está tendo para a gente, né, no nosso cérebro ali, para comer umas massas cinzentas lá e depois a gente poder melhorar assim nossa parte intelectual, né? Desencadeia várias coisas positivas, né? E a gente, claro que ganha uma autoconfiança, né? Quando você domina um assunto, é muito gostoso, né? E foi de forma merecida, né? Porque a gente percebe quanto a gente sofreu para a gente aprender tal coisa, né? E depois que a gente aprende, a gente domina isso, a gente fica até com uma autoconfiança. Nossa, cara, eu tenho essa capacidade, que coisa boa. E moralmente também, né? Quando a gente vai progredindo moralmente, a gente vai ganhando essa confiança de que, às vezes a gente fala, nossa, a humanidade está perdida, já era a humanidade. Não, aí quando a gente vê uma pessoa boa, fala, não, tem uma pessoa boa. E a mesma coisa é com a gente, né? A gente tem essa confiança de que a gente somos pessoas boas. Quando a gente reconhece que nós temos essa capacidade de ser seres humanos, apesar de todos os defeitos, nos orgulhamos e ganhamos mais força para seguir em frente, né? É muito importante a gente ter esse reconhecimento, né? O progresso relacionado à intelectualidade e materialidade nota-se pelos avanços da tecnologia e ciências, porém o progresso moral vem sempre por último, uma vez que há uma faculdade superior do homem, aquele que se atesta sua natureza divina e é resultado de um aprimoramento maior. O progresso moral vem por último. Isso daí eu fiquei pensando, aí eu queria que a opinião aí de Eu acho que é o vocês. mais difícil, talvez, né? Eu acho que é o mais difícil. Porque, assim, inventou lá a bomba atômica, né? A, a, a coisa atômica lá, né? A célula atômica. Que serve, é uma energia muito boa para energia, para dar energia para a cidade, né? Para poder beneficiar tecnologicamente, né? A humanidade. Aí eles usaram isso para fazer a bomba atômica. Ou seja, eles soube dominar aquela técnica, aquela tecnologia, mas não teve a capacidade moral de usufruir aquilo da melhor forma, né? Até mesmo, né? Talvez bem ao contrário, né? Você já usa, já logo pro lado. Você aprendeu uma coisa, aprendi a dominar o ferro. Isso aqui vai ser muito bom para fazer uma espada para matar uma pessoa. Primeira coisa que o cara pensa, né? Pô, isso aqui vai ser muito bom para eu passar na perna. Né? Eu manjo muito de hackear o computador, de programação e tal. Opa, vai ser muito bom para roubar o dinheiro do pessoal. A gente já aprende uma coisa, já quer criar vantagem disso, né? Então, até a gente moralmente, né, e dar esse passo junto com a intelectualidade, né?
Recorrendo ao livro do Espírito ali, 780, quando Kardec pergunta se o progresso moral e intelectual sempre encaminham lado a lado, recebemos a seguinte resposta: o progresso moral é consequência do progresso intelectual, mas não o segue sempre imediatamente, né? Que a gente está falando, né? Não é na hora você aprendeu, você faz, normalmente você aprendeu uma coisa, você faz errado e depois você percebe que não era desse jeito, não era do jeito certo. É difícil, né? Você já aprender uma técnica e já utilizar para o bem logo de cara, assim. Você quer tirar alguma vantagem disso. Há duas espécies de progresso que mutuamente se apoiam, entretanto não marcham juntos. O progresso intelectual entre os povos civilizados recebe em nosso século todos os estímulos desejáveis e por isso atingiu o grau até hoje desconhecido. O progresso material, moral, basta que comparemos os costumes sociais de alguns séculos atrás com os de hoje e percebemos que ele ocorreu. Então não adianta a gente falar que a gente está regredindo, que vai ter apocalipse, que a gente sabe que hoje tem os cachorros estão comendo ração, estão dormindo dentro de casa, né? Antigamente nem, né? A gente sabe que tudo de forma geral melhorou, assim. Hoje tem Wi-Fi, hoje tem tanta coisa boa que a gente nem está tão acostumado que a gente nem percebe que está melhor do que antigamente, né? Antes não tinha problema, hoje não tem problema se chover ou se fizer sol, vai ter comida lá no socolão. Antes, se fizesse uma seca lá, lascou, ia morrer de fome. Olha como melhorou as coisas, facilitou bastante as coisas hoje. Desenvolver o intelecto é usar as capacidades intelectuais superiores como raciocínio e a memória. Alguns conceitos são importantes salientar e refletir. Progresso intelectual fornece compreensão do bem e do mal. Como consequência, desenvolve-se o livre-arbítrio, aumentando a responsabilidade do homem pelos seus atos. Desenvolver o intelecto é usar capacidades intelectuais superiores como raciocínio e a memória. Assim, todos nós podemos aprender que é bom fazer o bem, que seremos beneficiados com isso, além de beneficiarmos o semelhante. É que nem a gente está aqui nessa aula, né, cara? A gente está aprendendo aqui o que é bem, o que é mal. A gente está recebendo essa informação aqui, né, do Evangelho. E cabe a gente decidir se a gente vai usufruir para o bem ou para o mal. Essa responsabilidade, né, aumenta, porque a gente tem maior capacidade de entendimento. Né? Uma pessoa ignorante não tem tanta responsabilidade pela própria ignorância dela, né? Então, e aí fica cada vez mais difícil, cara. Quanto mais a gente sabe, né? A gente falou de um suicida, né? Acho que na aula de ontem, no Evangelho de ontem. E um suicida de uma pessoa ignorante é uma coisa. Agora, imagina um suicida espírita. Você é espírita, você sabe muito bem as consequências do suicídio. E você vai lá e suicida, cara, aí fica uma responsabilidade muito grande, né? Maior ainda do que uma pessoa ignorante, vamos dizer assim, né? Podemos aprender que o cigarro e a droga faz mal para a saúde, que usá-los nos trará prejuízo e com certeza anteciparemos a própria morte. No entanto, uma coisa é saber disso, outra coisa é agir nesse sentido. Se bastasse saber, os médicos não fumariam. No entanto, mesmo sabendo que o cigarro é nocivo à saúde, muitos médicos fumam, comprometem sua saúde. Parece uma estupidez, mas o ser humano é contraditório. Por aí vemos como é difícil transferir para o campo moral aquilo que aprendemos no campo intelectual. O homem, até atingir o senso moral, pode ter desenvolvido a intelectualidade. Pode usar dessa capacidade para o mal. Com o tempo, a moral e a inteligência vão se equilibrando. É legal pra caramba esse exemplo aí, né, cara? O médico sabe muito bem, né, que fumar, que álcool faz muito mal para a saúde, e mesmo assim ele não deixa de fumar, não deixa de utilizar. Ele tem total consciência disso, né? E aí a gente percebe como outras coisas, né? Que nem a gente está falando do espírita, né? O espírito sabe muito bem o que é do nossa capacidade mental para fazer o bem, né? Das nossas orações que nós fazemos. E nós sabemos muito bem da nossa capacidade negativa, né? De fazer o mal, de ter inveja, de desejar o mal para tal pessoa, da mesma forma atinge, né? E a gente tem essa responsabilidade de vigiar nossos pensamentos, nossas orações, nossas atitudes, porque a gente sabe que isso aí atinge.
O progresso sempre parte do imperfeito para o perfeito, do mal para o bem, do simples para o complexo. É uma realização interrupta e constante, é um caminhar longo e difícil, tortuoso e sofrido, porque exige aprendizagem, e não a aprendizagem do desconforto e do sofrimento. Tá lá trabalhando lá com o uniforme da empresa todo apertadinho, todo desconfortável, suando, mas ali faz parte do trabalho, é desconfortável, senão a gente não fica lá, né? E esse desconforto, querendo ou não, ele nos move, né? Porque senão a gente ficaria num confortinho, acomodados, né, com a situação. Tudo é bom, tudo é feliz, tudo é maravilhoso. A gente precisa receber esses estímulos aí para poder a gente progredir, né? Por exemplo, é incomodado tomar chuva. Então, poxa, vai lá, pega um guarda-chuva e coloca em cima, dá um jeito, né? Você pode. Então, a gente não pode se acomodar, né, a situações que nos atingem. E isso nos ajuda a esse progresso, né? Esse desenvolvimento implica em conflitos, toda forma de divergência e desequilíbrio que surge tanto na intimidade de cada indivíduo como no seio das coletividades. O confronto de ideias em geral leva ao progresso. Se todos nós pensássemos da mesma forma, nos acomodaríamos, satisfeitos e estacionaríamos. É verdade, né? Quantas vezes a gente discute com nossos amigos, com pessoas da nossa família, a gente continua amando, né, a pessoa, mas ela pensa de uma forma tão diferente, e aí, de repente, nessa discussão, a gente sabe que nasce uma terceira opinião, um conjunto ali, que a gente consegue usufruir um outro lado, né, um pouco da ideia do outro lado, e isso faz a gente progredir, né? Se a gente tivesse, né, que nem aqui disse, né, se tivesse alguém que pensasse igual a gente não tinha por que conversar, por que progredir, né? Então, não teria o que aproveitar, né? O desequilíbrio leva à procura do equilíbrio. É isso aí, né? Toda essa turbulência que a gente passa nos faz mover para buscar o equilíbrio, buscar a solução. O problema, se não existisse problema, por exemplo, meu trabalho lá, se não tivesse problema, não teria trabalho. Pô. O problema é muito bem-vindo. Se não tiver a nossa vida, se não tivesse problema, que graça ia ter a nossa vida se não tivesse problema? O que a gente ia tava tudo fácil, não tem problema financeiro, não tem problema familiar, não tem problema de nada. Eu me sinto bonito, me sinto maravilhoso, me sinto tudo. Que graça é ter na nossa vida, né? Eu não preciso de. Eu me entendo no transporte, nem preciso usar carro. Poxa, ia ser muito sem graça, cara. O desenvolvimento intelectual é necessário, imprescindível para o progresso moral, podendo ser considerado o alicerce para o restante das habilidades. Contudo, não basta apenas saber, é preciso ir além. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Não saber das coisas nos leva ao erro, dificulta nossa vida e dos outros. O saber leva à competência ou aprimoramento. Podemos prejudicar a nós ou alguém por não saber ajudar. O exemplo simples é cair em uma árvore, levar no choque elétrico, causa efeito, sofre por causa da ignorância. E aí também, né, outra coisa que, tipo, ao contrário do que, um pouco diferente do que a gente estava falando, que quanto mais a gente sabe, mais a gente tem responsabilidade, não quer dizer que é para a gente ser ignorantes, não buscar conhecimento, não buscar intelectualidade e se acomodar com a nossa limitação intelectual. É que nem aquela pessoa que tem medo de aprender, tem medo de arriscar. Pô, a gente erra, faz parte, cara. É muito, né? Não é muito bom a gente errar, falar, tentar as coisas, muitos erros, muita dificuldade para poder, depois de tanto erro, tentativa e erro, e a gente conseguir um resultado que a gente quer positivo, é, é muito importante, né, cara, a gente tentar. É que nem o Thomas Edison lá, que tentou lá 744 mil vezes lá para tentar fazer a lâmpada acender. Então, da mesma forma que a gente não precisa se desesperar quando a gente comete um erro, uma falha, não se apegar a tanto a isso, porque a gente sabe que tudo isso faz parte, né, do nosso progresso. Não fosse o progresso intelectual, a filosofia, a ciência, a tecnologia, não teríamos alcançado o tipo de vida que hoje levamos. O homem, é que nem eu estou falando do Thomas Edison, né? Se não fosse ele tentar lá tantas milhões de vezes, tantos milhões de erros lá, a gente não ia ter luz hoje.
O homem do final do século XX, em plena civilização, já pode desfrutar de grande conforto com o qual o homem primitivo jamais sonharia, que nem eu disse, a eletricidade, a energia nuclear, os esportes, o meio de comunicação, cinema, rádio, televisão, telefone, informática, alimentação, nas medicinas, produções mais sofisticadas, aparelhos para todos os usos, conforto das cidades. Não há termos de comparação, por exemplo, entre a vida do homem atual e a do homem da Idade Média. Materialmente, a nossa vida é um paraíso em relação àquele tempo. Eu tinha visto uma mulher aí, estava tendo uns podcasts aí, ela falando que na Idade Média era bom, que a gente deveria voltar à Idade Média, porque lá, ó, não sei quem é, não sei se vocês viram isso aí. Teve uma mulher que estava, tipo, de um podcast lá, falando que estava errado, tudo errado na sociedade hoje em dia, é que o bom era antes, quando era na Idade Média, porque agora tá tudo descambado. A gente tem que tomar cuidado para não ir na fogueira, né? Então. Falei, cara, então volta lá pra fogueira lá, poxa. Não tem... Ah, é por causa dessa liberdade. Acho que ela estava falando mais ou menos nesse sentido. Esse negócio de, tipo, politicamente correto, as pessoas estão tendo muita liberdade, sei lá, para ser homossexual, liberdade para não sei o que lá. E na Idade Média não tinha essa liberdade, a pessoa tinha que seguir a linha lá, senão levava chicotada. E lá a sociedade tinha mais controle. Eu falei, poxa, e aí era melhor isso? Não, não tem como, né, cara, ser melhor. Não tem como a Idade Média ser melhor. Eu fico aspirando para aqueles textos espíritas falando dos mundos mais evoluídos lá, que a gente se teletransporta, a gente fala sobre com a mente, as tecnologias que tem lá. Aquilo ali que eu quero. Pô. Quero voltar para a Idade Média, não. Pô. Analisando-se os aspectos morais da evolução, temos de considerar que moral é regra de convivência. É impossível haver convivência sem regras. Mesmo entre os tributos primitivos existiam regras, repartição de bens, divisão de funções de trabalho, modos de tratamento e relações entre as pessoas. Essas regras garantiam a vida em grupo e permitiam que todos se unissem para um objetivo comum, que é o bem-estar da coletividade. A moral depende da base de recebermos em casa com os pais, educação regular, da sociedade, ideias, informações, conhecimentos. Contudo, depende fundamentalmente do nosso sentimento, que implica na evolução do espírito. Regras, né, cara? As leis humanas não estão perfeitas, obviamente. Está cheio de falhas, mas houve uma evolução. Por exemplo, não ter mais escravidão, homofobia não é um negócio legal. Tem tantas regras que foram criadas na sociedade que foram positivas com a evolução da humanidade, da sociedade em si, e cabe a nós assimilarmos e entendermos que, né, até coisas que são injustas, que nós achamos que são injustas, por exemplo, o Chico Xavier, ele se adequou à ditadura militar da época lá, ele respeitou a ditadura, porque os caras que mandam, a gente está sujeito a. Vamos ter que ter humildade, né, cara? Eu não sou um super-herói, eu não sou Jesus Cristo, nem Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo se submeteu às regras lá, ele quis dar as ideias deles e tudo, mas ele teve que submeter às regras sociais da época. Mesmo um povo tão atrasado, ele teve que se submeter. E a gente não pode ser o bonitão que vai falar assim, não, eu quero que se dane essas regras, tá tudo errado, aí eu vou fazer minha regra aqui. Não, não é bem por aí, né? A gente tem que ser humilde e reconhecer que faz parte do contexto onde nós nascemos. Porque alguma coisa tem para ensinar aí, né? Caminhada se dá em velocidade progressivamente acelerada. E falando nisso das regras, me fez lembrar do negócio lá da China, cara. Que lá na China eles fizeram uma lei porque a galera estava atropelando muita gente lá, né? E aí aí fizeram uma regra lá, tipo, se você atropelar a pessoa, e ela ficar machucada com o braço quebrado, alguma coisa assim, você vai ter que pagar a medicação dela, ou se ela ficar retardada, sei lá, paraplégico o resto da vida, você vai ter que pagar para ela, né, ajudar ela, dar um suporte na vida inteira dela, até ela, né? E aí fizeram essa lei. Cara, essa lei desencadeou o quê? O pessoal começou a matar um monte de gente no trânsito, porque viu que só passava na perna, ele dava ré para poder matar a pessoa para não poder dar esse benefício.
Aí você vê que tipo, a regra teve uma boa intenção de querer ajudar as pessoas que sofrem acidente e moralmente o pessoal vai nesse caminho, cara, de falar, não vou pagar ninguém não, cara, vamos terminar de matar a pessoa aqui, senão, olha que doideira, né, mano? A humanidade progrediu muito mais nos últimos 50 anos do que em todos os milhares de anos de sua história anterior. Vamos avançando e compreendendo melhor o que é mal, o dia a dia, vamos corrigindo os abusos. Dizem os espíritos que é preciso que haja excesso do mal para fazer-nos compreender a necessidade do bem e das reformas. Mas uma pergunta sempre redonda dos pensamentos, retrada a questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual é o maior obstáculo ao progresso moral? A resposta são o orgulho e o egoísmo. O progresso intelectual avança sempre. Então, intelectualmente, lá na Segunda Guerra Mundial, estavam criando armas lá, não estava pensando assim, nas pessoas, estava pensando em vencer a guerra, né, para matar pessoas. Então, a gente vai se dedicando aqui sem nenhuma. O Hitler lá, ele não pensou em nada moral, é tudo intelectual, né, do âmbito intelectual dele. Estratégia de guerra, o cara era muito bom. Mas questão moral, estava nem aí, estava passando por cima de tudo, né? Aí eu pensando aqui também o excesso do mal faz a gente compreender. Eu penso também, por exemplo, no caso do Hitler lá, do Holocausto, foi uma coisa horrível, foi uma coisa muito mal. Mas aquilo escancarou o absurdo, né? Que eu acho que às vezes aqui no Brasil também escancara o absurdo, escancara o mal, a corrupção ela fica extravagante, que tem que causar um impacto na sociedade com essa coisa negativa para poder haver essa mudança, né? Então esse mal precisa estar escancarado para a gente ter vergonha dele depois, né? Porque se ele ficar um malzinho discreto, um malzinho bonitinho, ninguém vai corrigir isso. Então é bom às vezes ele ficar bem escancarado, que nem aconteceu lá, teve um benefício, né? Apesar de todo o mal, toda a coisa ruim da Segunda Guerra, os alemães hoje têm um pé atrás para negócio de guerra, negócio de racismo, lá já tem uma outra pegada, né? Por quê? Porque lá eles têm vergonha do passado que aconteceu lá, né? Infelizmente, outros países não aprendeu isso, né, em relação a esse mal que foi escancarado. Né? Este parece, aliás, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor pelas riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhe esclareçam o espírito. Uma questão importante, por que é mais fácil obter o aprendizado intelectual do que o moral? O aprendizado intelectual se dá através de técnicas de aprendizado, principalmente, enquanto que a moral se aprende através da vivência e da convivência. Dependendo do exemplo, vem de dentro para fora. Para aprender o respeito, o homem precisa exercitar o respeito. Para ser caridoso, precisa começar fazendo caridade. Para ser paciente, precisa iniciar seus exercícios diários de paciência. Então, intelectual é tipo, você pega a informação ali, pô. Você lê um texto ali, você pega aquela informação e você já é um cara intelectual de uma determinada técnica. E aí o respeito, essa visão caridosa, essa questão moral, é a gente viver, que nem eu falo lá. Eu trabalhei no Lava Rápido, eu via como era ruim. Quando eu tinha uns 10 anos, trabalhava o dia inteiro lá lavando um carro, aqueles carros imundos e tal, ganhava R$ 5. Cara, era difícil. Aí hoje eu vou lá no Lava Rápido, lá vejo os molequinhos da minha idade trabalhando lá. Aí eu dou uma rachinha para eles, eu sei que eles ficam felizes. Por que eu tenho essa noção né, com eles, essa empatia? Porque eu vivi aquele lá que eles vivem. Então, às vezes, se eu não tivesse vivido que nem eles, eu não estaria nem aí para um moleque que trabalha no Lava Rápido. Então, essas vivências que a gente tem, até esses sofrimentos que a gente vive, faz a gente ter empatia por pessoas que passam, né? Quando a gente vê alguém passando um mal que a gente já passou, a gente tem uma empatia instantânea ali, porque a gente viveu aquilo, a gente sabe como é duro, como é difícil. Então, isso nos ensina muito. Note-se os povos que entraram em verdadeiros estados convulsivos e retrocederam à barbárie. Seria esse indicativo de que pode haver um retrocesso em alguns casos?
não é bem isso, mas podemos pensar num exemplo bem simples, ou da casa que ameaça cair. Para reconstruí-la, precisamos primeiro derrubá-la, até que seja reconstruída a confusão e perturbação. Da mesma forma, arrastas por naturezas rebeldes ao progresso, mas se aniquilam corporalmente falando a cada dia. Realmente, cara, às vezes não dá, chega um estágio aí que não dá nem para fazer uma reforminha. A gente precisa derrubar tudo, né, cara, para poder construir de novo. É muito mais fácil, né? A gente, às vezes, quebrar. É muito mais fácil construir uma casa do zero, que nem a gente fala, do que querer reformar uma casa que está toda aos pedaços lá, que dá muito mais trabalho. É a mesma coisa, às vezes, né, com uma sociedade, a gente fica parecendo que retrocedeu, né, conforme a pergunta aí. Mas, na verdade, faz parte desse mal ficar escancarado, aí ele é aniquilado para poder construir uma coisa nova. Fica mais fácil. Atingirão a perfeição como todas as outras almas passando por outras existências, falando dos bárbaros, né? Todos nós já passamos por estágios muito deploráveis antes de atingirmos o nível atual. Já fomos selvagens, até mesmo antropófagos, porém evoluímos para o estágio atual. Podemos também analisar o progresso considerando o conjunto de pessoas. Povos são individualidades coletivas que, como indivíduos, passam pela infância, idade madura e decrepitude, também sujeita a evolução e percalços naturais. E aí os caras colocaram aqui a imagem do Hitler ali, né? Ali é tipo uma selvageria, né, cara? É uma selvageria de gente, de tiranos, né, da época lá, e que ficou realmente escancarado essa selvageria para poder a gente... Porque antes não era selvageria, era bonito, era patriotismo, né? Aí depois que viu toda coisa que fizeram, agora a gente tem vergonha do que fizeram. Então, isso causa uma reflexão para a gente, né? Seremos um dia uma só nação? Não, porque isso seria impossível, já que temos muitas diversidades climáticas, culturais e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades. Contudo, a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus constitui por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade um para o outro, como indivíduos de homem para homem, vivendo felizes em paz. Por ninguém tentará fazer o mal ao vizinho ou viver as suas expensas. Pouco a pouco todos estarão no mesmo nível quanto ao sentimento do bem. A terra se obrigará a bons espíritos, prevalecerá um clima de união fraterna. Eu vejo isso aí, né? Somos diferentes. É que nem a gente vê um amigo nosso que sei lá, eu não sou tímido, mas eu vejo um amigo meu tímido, eu acho legal, eu acho até bonito nele, essa timidez e tal. E eu não, seria tão ruim se ele fosse igual a mim, né? Ele não seria uma pessoa tão interessante. E aí a mesma coisa das nações, das pessoas, essa diversidade faz a gente, né, ter um aprendizado e a gente respeita, né, a diferença do outro. Assim como os países aí vão respeitar as diferenças do outro. E é tão gostoso a gente poder ter a nossa individualidade, ter os nossos gostos específicos, né, nossas manias, assim, e ser respeitado e a mesma forma respeitar o outro por ter as manias dele. Isso faz parte da nossa interação, né, da nossa diversificação como seres humanos, né? Se homens compreendessem bem as leis naturais e as quisessem praticar, eles seriam suficientes para reger toda a sociedade. Contudo, insistimos nas leis humanas com tendências a interesses mesquinhos e que geram a instabilidade dessas leis. Ao longo do tempo, essas leis mudarão, como, por exemplo, temos de barbárie, mais fortes fazem as leis, que são o seu a favor. Ao compreender melhor a justiça, vão modificando essas leis, tornando-se mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça. Tem a lei divina, a lei do amor, a verdade divina, que lá no Moisés, lá ele falou, né, para poder dar uma direção para a humanidade, para poder falar o que é para eles fazerem, porque estava tudo perdido. E aí Jesus veio falar do amor, como que é praticar essa tarefa, e o Espiritismo, né, com Kardec, veio revelar o motivo da gente estar fazendo o que a gente está fazendo, né? Da gente estar orando, da gente estar vibrando pelas pessoas, pelas almas, o que acontece, a gente entender o que acontece. E as leis humanas,
um dia, né, elas vão se encontrar, quem sabe, né, vão se aproximar um pouco mais, e essa justiça é de Deus, né? A gente sabe que é a justiça de Deus, não é dos humanos. E outra coisa que eu penso também sobre esse lance de justiça e leis e regras, a justiça divina e a justiça humana, o meu pai lá que teve uma fábrica, e aí veio um casalzinho de idosos lá pedir para o filho deles trabalhar, o meu pai não precisava, eles insistiram, aí meu pai deu um emprego para o rapaz lá, meu pai faliu e pagou tudo bonitinho para o rapaz, mas aí o rapaz colocou meu pai no pau, ele teve que pagar tudo de novo, e aí na lei humana, meu pai estava errado, o rapaz estava certo, meu pai teve que pagar de novo. Você tem papel, você tem assinatura escrita? Não tem, então tem que pagar de novo. É a lei humana. Meu filho, eu não acredito em você. Simples assim, mas Deus estava vendo tudo, né? Deus sabe quem estava mentindo, quem fez errado, quem fez o certo. Eu, como era moleque, eu olhei para o meu pai e falei assim, meu pai é trouxa. Os anjos lá, os espíritos, olha só, parabéns, foi uma atitude nobre do meu pai, mas a gente aqui, na nossa visão humana, ele foi trouxa. O cara que foi esperto que pediu mais dinheiro, conseguiu ganhar de novo. E lá no outro lado, meu pai foi nobre e o rapaz foi o caloteiro, né? Que agiu de má fé. Então, pra você ver que é essa diferença, né? Esses contratos de palavras, esses contratos de assinatura, o casamento, né? Pode estar assinado tudo no papel lá bonitinho, separação de bens e tudo, mas um não ama o outro, que casamento é esse? Né? O que faz unir não é essas leis, essas regras, essa assinatura, né? É o que você realmente está querendo estar junto com essa pessoa. Então não adianta querer enganar a Deus, que Deus sabe. Né? Você pode enganar os homens na assinatura lá, falar que ama, fazer um monte de coisinha, mas na verdade não ama. Né? Mas aqui terminou, não tem os livros aqui no final, terminou a primeira parte. Vocês querem fazer um comentário, jovens? Acho que aquela parte da lei moral, né? A parte da gente melhorar a nossa moral, acho que é o mais difícil, que os problemas são o orgulho e, como é que era? Orgulho e o egoísmo. Acho que é o mais difícil, né? Trabalhar o nosso orgulho e o nosso egoísmo, assim. Uma coisa que tem que trabalhar bastante para conseguir aprender, né? Não é uma coisa fácil. Faz parte do nosso progresso e a gente, que nem estava falando, aos poucos, às vezes a gente nem percebe que está evoluindo, mas está evoluindo ali, sabe? Às vezes você acha que está orgulhosa, mas você diminuiu um pouco esse orgulho aí, sem você perceber, inconscientemente. Né? Fala, Murilão. Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, você falou de pegar o ônibus, tá, e tudo mais, né, tudo é um progresso, né, uma evolução, né, eu lembro também que quando eu era pequena, tipo, minha mãe, eu ia no mercado com a minha mãe, né, perto de casa, assim, e aí eu era pequeno também, sei lá, tinha uns 7 anos por aí, e aí minha mãe falou assim, não, agora você vai sair do portão esperando, você vai lá e volta, tal. E aí, assim, né, é aquele negócio, tipo, minha mãe já sabia que eu sabia contar, sabia quanto ia ser o troco, tal, mais ou menos, tal, eu já sabia que eu tinha esse conhecimento, e aí eu tive que passar por isso sozinho, né, pequeno, criança, para poder, e daí você, puta, eu vou atravessar a rua sozinho, não sei o que, aí eu troco, não sei se vai ser certo, vou ter que fazer conta e tal. Tipo, a gente já tinha aquilo, tipo, eu tinha aquilo dentro de mim, que eu já sabia, só que daí a gente vai e coloca em prática, né? E muitas vezes isso acontece na nossa vida. A gente tem um conhecimento e às vezes a gente precisa de um empurrãozinho para a gente colocar em prática esse conhecimento, né? A gente fala muito, né, desse aprender no amor ou aprender na dor, né? A gente escolhe muito pela dor, né? E aí também, né, outra coisa também que a gente fala assim, a gente está aprendendo aqui no espiritismo e tal, né, tem coisa que acho que era melhor a gente nem saber, porque é tão difícil às vezes fazer, né,
Mas é que nem é melhor. Será que talvez é melhor mesmo a gente não saber viver na ignorância, ficar ignorante e continuar fazendo a coisa errada, esperar um outro momento, talvez uma outra vida para poder aprender? Então não, né? Mesmo que seja difícil, é bom a gente saber sempre a verdade, né? Mesmo que ela seja difícil a gente fazer. E aí é que nem você falou, a gente está aqui para errar, a gente vai errando, vai aprendendo, uma hora a gente mais acerta do que erra, mesmo tendo esse conhecimento. E essa que é a dificuldade, né? De colocar as coisas em prática. Então, uma hora a gente vai estar colocando mais coisas boas em prática do que as ruins. Eu acho que nós aqui somos extremamente corajosos, porque a gente está aprendendo tanta coisa e está tendo tanta responsabilidade nas nossas costas que a gente está sendo muito corajoso. Não é verdade? Porque a gente não está omitindo a verdade, né? A gente está querendo buscar a verdade e nela a gente vai praticar, né? Vem buscar praticar. Por mais que a gente erre, possa errar, mas a gente, dá muito mais orgulho de você ver um filho seu lá lutando, lá perder lutando, do que um filho preguiçoso que tá lá, não quer nem saber de nada tal. E a gente tá querendo saber de alguma coisa, pelo menos, né? Né? Por mais que a gente leve uns tombos aí, a gente está tentando. Né? Eu acho que isso é importante. E achei legal aquele exemplo que você deu logo no comecinho da aula, que você falou assim, se seu trabalho é carregar caixa, e chega um monte de caixa, né, você vai reclamar que chegou as caixas, é o trabalho, né. E tem muito isso na nossa vida, vem os desafios, a gente fala, ai, nossa, que difícil isso, você reclama. Mas é o trabalho, né, é a oportunidade de crescer. É legal conseguir enxergar as coisas por essa outra perspectiva, né. Ajuda até a lidar melhor com os desafios, né. A Salete falou uma vez lá que ela pediu para Deus para ela ganhar paciência e tal, porque ela queria ser uma pessoa mais paciente. Aí veio o Miguel. Aí o Miguel deixa ela mais estressada, ela fica estressada, aí ela lembrou, nossa, eu pedi para ter paciência, então tem que exercitar, uma oportunidade para eu exercitar aí. É as caixas que chegou, meu, aí você pediu, tá aí, cara, tem que trabalhar, né? Realmente. Aí, vou para a parte B aqui. A parte B, como sempre, é o complemento aí. Dai a César o que é de César, essa passagem. Que não adianta a gente. Acho que ela aplica muito a questão da revolta, né? Da gente se revoltar com o nosso serviço, com as nossas obrigações. E, na verdade, a gente não tem que revoltar, a gente tem que se conformar com ela, porque é a condição que foi nos dada e a gente tem que. As caixas estão lá e a gente tem que carregar, pô. Foi a gente que pediu. E a gente tem que estar sujeito a essas regras. Aí, aqui nessa passagem, eles tentaram fazer uma pegadinha com Jesus, né? A passagem que estamos analisando refere-se a uma ocasião em que os sacerdotes da época de Jesus pretenderam colocá-lo em dificuldades, tentando comprometê-lo com o Estado ou com a crença popular, dizendo os apóstolos. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta o que quer que seja, porque nós não considereis as pessoas. Ele deu uma puxadinha ali para Jesus, falou: você é o cara, eu quero que você me responda isso aqui. Aí vou lá continuar. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram, eu acho que repetiu. Não, discípulos, em companhia dos herodianos, dizendo: Mestre, sabemos que é o mesmo texto. É o mesmo texto, desculpa aí. Acho que não mudou o slide, agora mudou. Agora mudou, desculpa aí. Dizendo-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que eles conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dá em pagamento do tributo. E tendo-lhes apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem são esta imagem e esta inscrição? Inscrição, né? É de César, responderam eles. Estava lá a fotinha do César na moeda.
Então observou-lhe Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta, deixando-se retiraram. Mateus, capítulo 22, 15 a 22, Marcos 12, 13 a 17. Aí, né, o que tá lá a fotinha do César lá na moeda, o que é de Deus, né? O que Deus quer da gente, né? Deus não quer dinheiro. O César quer dinheiro, né? Ah, então, eu acho que aqui deu a entender que a gente precisa obedecer as duas regras, né? As duas leis. A lei material, a lei humana, que é César, tem que pagar imposto. Você nasceu no Brasil, cara. Você está nas regras do Brasil, do estado de São Paulo, mano. Não vai querer vir aqui falar que é a regra do Japão, da Europa, que aqui é outra pegada, meu. Então, não vai querer se revoltar, ficar todo revoltadinho, bravinho, porque é a regra daqui, cara. Você não vai mudar a sociedade, né? Você não vai mudar o mundo. E, e aí a gente tem que ter essa humildade de submeter as regras, né? Senão a gente não pode falar o que a gente quer, não pode fazer o que a gente quer, porque a gente está nas regras aqui dos humanos. E é de Deus, a gente sabe qual que é a regra de Deus, né? O que, que Deus quer da gente. Ele não quer dinheiro, ele quer realmente o nosso bem, cara. A nossa evolução, o nosso progresso, né? Que nem a gente leu aí anteriormente. E aí, como a gente percebe que foi a pegadinha, porque aqui vai explicar, né? A sociedade pretendiu colocar Jesus em má situação, pois se ele dissesse que o povo não deveria pagar os impostos, estaria colocando contra as leis vigentes, né? Contra as leis dos humanos aqui, né? Ele vai tomar partido de quem? Traz para o Corinthians ou traz para o Palmeiras? Vai ser para Deus, vai ser a favor de Deus contra César ou vai ser a favor de César contra Deus, né? Se ele dissesse que deveria pagar, simplesmente estaria se dispondo com os judeus, porque os judeus não gostavam de pagar imposto. Mas colocando sua sabedoria ímpar, responde que deveria dar a César o que era devido, mas a Deus o que pertencia. Ou seja, dessa forma deixou o critério da consciência de cada um dar o que é devido. Os ensinamentos do mestre Nazareno são muito próprios para os nossos dias também. É comum vermos as pessoas revoltando-se com os impostos que são submetidos, optando não menos frequentemente pela sonegação, pela desonestidade, até mesmo gabando-se pela esperteza ou pelo jeitinho brasileiro com que se resolve tudo. Não tem por que a gente é que nem eu tô falando, né? A gente reclamar do que é. Porque, assim, teoricamente, os nossos impostos que a gente paga aqui no Brasil, ele é utilizado para a saúde, para o nosso bem-estar, para todas as coisas que, teoricamente, os impostos aqui são pagos. Se eles não são utilizados da forma correta, aí já é outra discussão, né? A desonestidade dele. Se você dá um dinheiro, uma esmola para um moleque lá do farol, um tiozinho lá, e ele usa para comprar droga, fazer qualquer outra coisa, aí é problema dele, cara. Não é problema nosso, né? E aí, da mesma jeito, a gente está aqui, não tem ninguém na vaga de idoso. Eu vou estacionar aqui e não vou atrapalhar ninguém. É a regra, cara. Tem um monte de vaga de idoso e quase nenhuma vaga de gente que não é idoso. Cara, mas é a regra, meu. Você tem que submeter ela, não é? Não quer dizer que ela é justa e justa, é a regra. Você tem que ser humilde, cara, para poder se ajeitar isso. E aí, realmente tem situações, realmente no Brasil ele faz a gente fazer algumas coisas erradas para poder dar certo, né? Porque quando você vai fazer a coisa certa no Brasil, tem coisas que parece que o país é todo feito para você fazer a coisa errada. Né? Porque, por exemplo, eu fui querer levantar voo com um drone lá perto do aeroporto. Cara, eu entrei em todos os sites, entrei em contato com os caras tudo lá e, poxa, nada. Da forma legalizada que eles falam para fazer, né? E você tenta fazer, eles não aceitam. Aí eu tenho que ir lá falar com o policial de não sei da onde, aí o policial quer dinheiro para poder entrar em contato com o cara para poder falar, me autorizar a fazer um negócio que já era certo, sabe? Meu, dá uma raiva disso aí, mas é as regras do país, né? A gente entra no jogo dos caras. Fazer o quê? Né? Mas a gente tem que tentar ser o mais correto possível, né? Tanto para Deus quanto para os humanos, para as leis humanas, né? Opa, eu deixo. Nossa, cara, estou perdido aqui.
Diz aí, que já foi, mas tá pulando meio estranho aqui. Alguns povos da época de Jesus precisam ser definidos para entendermos o contexto em que se passou esta passagem. Aí, publicanos, cavaleiros arrematantes das taxas, gente mal vista. Atualmente, essa palavra é usada no sentido pejorativo, designando os financistas e agentes de negócio pouco escrupulosos, os agiotas. Os publicanos eram responsáveis pela arrecadação dos tributos, por esse motivo eram mal vistos pela sociedade do Império Romano. Até os nossos dias, quando se pretende usar uma expressão pejorativa, alguém se explora aos outros. Financeiramente falando, usa a expressão publicano. Eu quase não, eu não uso essa expressão publicano para um agiota ou pessoa que. Mas acho que na época do Kardec lá isso era normal, né? Falar esse nome aí. Mas talvez seja o cara lá que. O cara da Eletropaulo que vem cortar a sua energia elétrica, que o pessoal dá pedrada nele, dá lixo, o cara que vai. É o CT no trânsito, pô. Esse cara é o publicano. O cara tá fazendo o trabalho dele, pô. Ele tá errado. Você faz a coisa errada, o cara te dá o problema lá, né? E você acha ruim ainda. Te dá a multa, né? É isso aí, cara. A gente tá nas regras, cara. A gente tem que estar na regra desse jogo. E faz parte da nossa evolução, né? Porque se fosse pegar Jesus, coloca Jesus aqui na Terra para andar de carro aí. Ele ia seguir as regras, pô. Limite da velocidade 50. Jesus ia andar a 50 por hora. Ah, Jesus começou a andar a 60, foi pego no radar. Jesus fala, eu sou Jesus, quem é você para dar multa aqui? Não, Jesus fala, não tem essa não, eu fiz o negócio errado, eu vou pagar, eu estou nas regras do mundo aqui. Eu topei encarnar aqui e vou pagar o que foi. Ele foi para a cruz porque as regras do jogo lá. A multidão falou que era Barrabás ou Jesus, falou Jesus, então Jesus falou, meu, é regra do jogo aqui dos caras, eu vou ser crucificado, né? Então, Jesus estaria obedecendo todas essas regras que a gente está pedindo, porque ele é humilde, ele tem capacidade. E a gente é orgulhosinho, não quer se submeter a essas regrinhas chatas aí, mas... Os sacerdotes pretendiam colocar Jesus em máscara. Poxa, isso aqui eu já li. Acho que é isso aqui, né? Fora do campo público, entrando mais especificamente no campo familiar, temos os relacionamentos do recinto doméstico, onde somos devedores e credores constantes numa empreita de colaboração e prestação de contas mútua. Esse ensinamento de Jesus nos lembra das dívidas contraídas mesmo em existências anteriores para os nossos familiares, amigos e colegas. Gente, só dar uma pausa aqui, só um instante. Oi. Alô? Boa noite. Oi, boa noite. Entrega do Mercado Livre. Tá bom, já tô descendo aí. Obrigado. Já. Vieram fazer uma entrega aqui, eu preciso só tá eu aqui em casa, eu vou descer lá para pegar rapidinho, tá? Aí, assim, vocês podem ir conversando aí sobre essa questão aí esse texto aqui, que é interessante a gente fazer essa analogia entre a sociedade com a nossa própria família mesmo, né? O que a gente, nossa encarnação, o que a gente está pagando aqui, essa moeda que a gente está trocando aqui nessa encarnação e na nossa família. Aí, se vocês quiserem ir conversando aí, fica à vontade, eu já volto já. Um minutinho. Hora daquele silêncio tranquilo. Cheguei. Demorei, mas cheguei. Enfim, vou voltar a ler esse texto. Desculpa aí. Acho que você precisa voltar um slide Pulou para um cima. slide. É aqui mesmo?
Nossa, cara. Fora do campo público, entrando mais especificamente no campo familiar, temos relacionamento de recinto doméstico, onde somos devedores e credores constantes, numa empreita de colaboração e prestação de contas mútuas. Esse ensinamento de Jesus nos lembra das dívidas contraídas, mesmo em existências anteriores, para com nossos familiares, amigos e colegas. Nossa, cara, tá mudando sozinho, cara? Ah, deve ter timer aí, deve ter alguma animação aí no slide. Nossa, cara, alguém tá mexendo nisso aqui? No relacionamento doméstico ou profissional, devem sempre lembrar das lições de Jesus, dando à empresa o melhor de nós, proporcionando à família tudo o que ela merece, jamais se esquecendo do que se estivéssemos em situação contrária, ou seja, recebedor. Certamente adoraríamos ser bem vistos, não sermos enganados, tampouco menosprezados. Não fazer aos outros aquilo que não queremos que nos façam, frase que regula nossa conduta social. Acho que essas leis, né, foram criadas basicamente isso, né? É um conjunto de pessoas que, né, que fazem as leis lá, elas têm uma reflexão ali pelo que pensando de uma forma que seja benéfica para o coletivo, por mais que possa prejudicar uma minoria ali, mas que seja contrária. Por exemplo, uma minoria ali quer continuar matando gente, mas a maioria acha que isso não é legal. Então, o pessoal que vai curtir. Aí agora, a partir de agora, quem matar pessoas vão ser presos. Aí tem um pessoal lá que não gostou, mas fazer o quê, né? Essa é a maneira certa de viver. Então, acho que as leis vão sendo criadas dessa forma, numa regra em casa, né? Você comeu um negócio e guarda na geladeira. Aí a pessoa deixa fora da geladeira. Você fala, poxa. Aí você tem que entrar num acordo. Vai lá, tem um diálogo Nossa, cara, tá mudando o texto também. Você tem que entrar num acordo ali para poder você ter uma fraternidade, vamos dizer assim, social, familiar, no churrascão. As pessoas. É tão gostoso quando você não precisa pedir para a pessoa fazer e as pessoas fazem o amor, se dedicam de uma forma automática, né? Sabe? Você nem pediu para a pessoa fazer tal coisa, ela já está fazendo. Olha como é gostoso, né? A gente mesmo tomar as atitudes, sabe aquela noção de que, poxa, tá a sacola pesada, eu tô andando com a pessoa e aí já vou lá e pega a sacola. A pessoa se sente muito mais amparada, de uma forma sem ser humilhante, sem ser ela precisar pedir para mim. Eu vou lá e já me ofereço, já. Poxa, é tão gostoso. Quando alguém já se oferece para poder fazer alguma coisa já para você, se sente tão bem, né? Então, é dessa forma que a gente vai aprendendo a ter essa convivência, essa fraternidade dentro de casa, na sociedade, né? Palavras sábias que servem para optarmos por esta ou aquela decisão, pois serve de testo áureo, evitando assim magoar, ferir, injustiçar. Nossas atitudes do dia a dia devem ser avaliadas e colocadas à prova pelas palavras do Messias, pois dessa forma estaremos sendo honestos e caridosos. Respeitar as leis econômicas, sociais, morais é nossa obrigação. Nunca devemos nos esquecer que, invariavelmente, quando alguém é privilegiado, é porque outro foi prejudicado. Aí, não podemos nos esquecer do egoísmo. Essa grande chaga da humanidade. Se aplicarmos esse teste ensinado por Jesus, estaremos evitando ser egoístas, evitando dívidas e contraindo muitos outros problemas. Portanto, é através dos ensinamentos de Jesus e das constatações do Espiritismo que temos ferramentas suficientes para eliminarmos pouco a pouco as injustiças sociais, as misérias, seja econômicas ou sociais, dando-se de si aquilo que certamente gostaríamos de receber quando precisássemos. Nossa, é muito bonito esse final aqui também. Muito esclarecedor, né? Assim, esse de respeitar as leis econômicas, né, cara? Até dever o cartão de crédito, a gente tem que respeitar ele.
a gente tem que respeitar os juros que os caras cobram, fazer o quê? É a regra, né? A gente assina lá o documento lá, se caso atrasar vai ter multa e juros e tal, e depois que os caras cobram multa e os juros, não adianta a gente reclamar, porque a gente se submeteu a essa regra, né? E aí, e aí que esse ego, né? Trabalhando esse ego faz a gente ter essa humildade para poder viver nesse mundo de uma forma menos sofredora, né? Porque tantas dificuldades, a própria sociedade nos impõe essas dificuldades, e a gente lidar com isso, a gente precisa diminuir esse ego, né? Enfim, aí essas injustiças sociais e essas misérias são coisas que a gente observa que, por mais tanta regra, tanta lei que tem, são leis baseadas no homem, no egoísmo, ninguém se preocupou em criar uma lei mundial, sei lá, para eliminar a fome básica das pessoas no mundo, sabe? Isso daí seria resolvido de uma maneira tão pouca economicamente falando, pouco relevante, né? Se você for pegar tanto de dinheiro, né, que circula no mundo, que é possível eliminar a fome, né? Mas a humanidade, no geral, ela não tem esse interesse e esse pensamento coletivo, né? Mas aí são coisas que, se a gente for parar para pensar, uns 100 anos atrás, resolveram que não deveria ter escravidão, né? Então, logo mais vamos resolver que não deve ter fome no mundo também, né? Aí, eu não sei porque está mudando sozinho, mas tá bem, tá esclarecido aí. Vocês podem fazer os seus comentários, meus jovens. Tá mudo aí, Não, eu falei que essa passagem é interessante. Eu não, sempre todo mundo fala ela, né? Dá a César o que é de César, mas eu nunca tinha pensado nesse sentido. Interessante. Em qual sentido você disse? Não nesse sentido que você tem que seguir. A ideia é que você siga as regras, né? Eu via isso a primeira vez que eu vi mais como uma ironia, né? Mas não faz sentido. Eu também, eu acho que na primeira vez eu achei, esse César aí, joga lixo para ele, que ele é o lixo também. Eu entendi mais ou menos assim, mas depois a gente entende que é o símbolo da sociedade, né? O César, vamos dizer assim, é meio que a sociedade. Da sociedade, respeite as regras da sociedade e você pode respeitar a regra da sociedade e respeitar as leis de Deus ao mesmo tempo, né? Eu acho que tem uma coisa assim, né? Tem muita coisa na nossa sociedade que não é que é injusta, né? Da desigualdade social. Mas a nossa função não é corrigir os outros, é corrigir a gente primeiro. Então, faz o teu primeiro, faz as suas coisas certas, evolui, né? E aí depois você ajuda o próximo. Mas primeiro faz a sua parte, né? Então, se a gente não respeita as regras, aí ninguém evolui, né? Se ninguém respeita nada. Então, primeiro respeita as coisas e aos poucos a humanidade vai evoluindo em conjunto e melhorando, né? Porque essas regras foram criadas por um coletivo, né? Não foi uma pessoa que criou essas regras sozinha, né? Aí a gente tem muitas regras na nossa sociedade que são feitas de gente, feitas por gente que tem dinheiro para gente que tem dinheiro, né? E que se a gente começa a pensar, tipo, um banco, quanto que ele lucra por uma taxa de juros? Mas não é porque ele lucra mais do que ele deveria que eu vou deixar de pagar os juros quando ele é devido, né? Meio que isso, assim, eu faço a minha parte. E aí, se todo mundo fizer a sua parte, as coisas evoluem em algum momento, né? Porque afinal ninguém é um anjinho aqui que eu não quero ser prejudicado de jeito nenhum, porque eu sou especial. Não, você está sujeito a levar isso. O pessoal fica com raiva do Bradesco, fica com raiva do Itaú, fica com raiva desses bancos aí, mas, cara, é o negócio deles, mano. Logo mais você reencarna lá, você é filho do dono desse negócio aí, você vai querer ganhar dinheiro também. Você vai querer ganhar juros, você vai abrir mão dos juros? Não sei, né? Tomara que sim, mas normalmente ninguém, né? Se a gente não está bem, a gente, no momento da nossa encarnação, a gente não foi uma pessoa muito boa, é uma pessoa que exigiu, né? É a mesma coisa que você emprestar um dinheiro, seu amigo fala, vou devolver o dinheiro para você.
É certo, ele vai devolver o dinheiro para você. Ah, ele não vai devolver? Beleza, já foi agora, mas ele fez a coisa errada, porque a gente já combinou, né, que era para devolver o dinheiro. Se ele não devolver, aí ele foi caloteiro, vai lá. Mas a gente tem que não partir para agressividade, nada, mas a gente só tem que entender que faz parte também quando a pessoa pisa na bola com a gente e tal. Mas o que é certo, né? Seja socialmente ou moralmente falando. Eu acho que é isso, Murilo. Quer falar alguma coisa aí, mano? Não, tô tranquilo, só agradecer aí e elogiar aí pela aula que você mandou bem pra caramba. A gente tem que falar aí, mandou bem pra caramba. Muito legal os exemplos, tudo. É Obrigado. isso aí, continue sempre assim. Obrigado. Eu que agradeço aí a presença de vocês, a paciência. E, como eu disse, a Carla não pôde participar hoje aí, por causa do trabalho dela. E a Carla tá, o trabalho dela, ela não está sendo mais professora da escola fixa, né? Ela está pegando projetos diversificados. Ela está no meu time agora dos autônomos, né? Que não tem nada fixo, é tudo, não sei se dá, se hoje vai rolar não sei o que lá. Depois ela vai ouvir esse vídeo, ver esse vídeo aqui, ela vai ver que a gente está falando dela. Mas eu estou bem feliz com o trabalho dela lá. Você estava gravando, Wagner, agora que eu estava olhando assim? Estou gravando. Ah, então beleza. Então agora pode falar. Toma cuidado para falar da Carla, hein? Não, de jeito maneiro. Mas mandar um beijo para Carla aí, que ela vai assistir. Beijão. Então, alguém quer fazer uma oração final aí para poder diversificar aí, para não ser só eu? Não. Para, Murilo. Pode ser a dupla aí, vocês estão em dois, ó. Não, mas... Sem vergonha. Sem vergonha. Em dois não, em três, vai. Bom, a lei do progresso de hoje foi falar isso, é pra gente ter coragem e encarar as coisas, mesmo que a gente erre, hein? Tá bom, então. Bom, obrigada, Senhor, por essa aula, por essa oportunidade de aprendizado, que a gente possa levar esse conhecimento para todas as áreas da nossa vida, para os próximos dias, principalmente, absorver melhor o que foi dito. Obrigada pelo Wagner poder dar essa aula para a gente, que ele seja muito abençoado na vida dele, por dividir esse tempo com a gente, dedicar esse tempo dele para ensinar a gente, e que a gente possa, mais para frente, passar esse conhecimento para outras pessoas também. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus, e graças a Deus. Pô, bem melhor que a minha oração, hein, mano? Você deveria fazer mais, né? Mandou bem, hein? Pode fazer sempre agora. É oficial, né? Fechou.